ou não? 1h50? É, porque no Moodle tá escrito que a aula de hoje seria 1h50 e depois tem o link que a gente tá agora. Ah, Aí não. a gente ficou um pouco confuso. Ah, não, eu coloquei lá errado, então. Hoje é às 12h40. Ah, tá, não, 1h50, então tá bem. 1h50 é sexta-feira, mas é outra disciplina, é 12h40. Ah, então tá bom. É que eu acho que eu copiei de lá e colei em outro lugar. Daí. Ah, Tá, então tá. é 12h40 lá. Aí na página ali do Moodle tinha uns links errados lá, eu corrigi e coloquei lá outra vez. Aí agora há pouco eu me atrasei porque eu estava atualizando minha página a minha página pessoal. Daí aos poucos eu vou colocando os links lá que estão do Moodle para minha página pessoal lá, que lá tem outro material também lá que tá meio fora de ordem aqui do Moodle, porque no Moodle aqui a gente coloca por semestre, né? E por semana. Aí lá tá diferente porque lá ele fica o material ele fica lá na página pessoal, ele fica permanente, né? Então ele não sai do ar. Agora do Moodle aqui ele sai do ar todo semestre. Então todo semestre para cada turma tem que ser um material diferente, né? Para ser colocado para cada turma. Lá no Moodle não, pode ser um material permanente, então lá tem um material já colocado direto, né? Então tem um material lá que já é colocado para cada, como é que fala, para cada semestre, né? Então, para a placa que vocês vão utilizar é o mesmo material, né? Então fica o mesmo manual lá para a placa, as mesmas práticas para a placa que são colocados lá, é o mesmo material, né? Os mesmos links que permanecem daí, né? Não, o link não dá para ser porque esse link aqui ele expira, né? Esses links aqui do Google Meet ele expira. Então a hora que você pega aqui, fecha, eu encerro a reunião, esse link aqui já era. Daí, tá? Então com o tempo ele inspira. Ele Ô, expira, né? professor, Oi. professor, eu acho que tem como você fazer sem inspirar. Tem como você fazer, deixar a sala aberta, se eu não me engano, ou agendada, porque Não, esse daqui é eu agendo antes, né? Mas depois que eu encerro aqui, ele expira. Daí eu acho que já era, daí eu tenho que criar outro daí, né? Eu acho que ele tem um tempo ali pra ficar também esse link aqui, né? então, é Então, porque, Pro, se eu não me engano... Pode falar, Thaís, pode falar. não, acho que é a mesma coisa que você ia falar, porque os nossos outros professores, eles têm um link só para todas as aulas, e no caso não expira, né? Ah, eu não sei daí, porque se eu entro no mesmo link aqui e tento reabrir ele, ele pega e diz que tá expirado daí, né? Eu não sei Eu, se esses links aqui eles vão permanecer o mesmo, né? eu tentei entrar na aula de semana passada e deu certo, Pro. É, É, é que eu usando tento o entrar no mesmo link link aqui, passado. ele não insere. Bom, eu vou tentar com esse mesmo link aqui, né? Eu posso tentar deixar ele o mesmo lá, né? Bom, vamos ver daí se ele permanece o mesmo, né? Para colocar lá. Daí. Então eu vou tentar deixar esse link lá para ver se ele consegue permanecer o mesmo, né? Para colocar lá. Que ele pegava e permanecia inspirado, né? Que ele colocava lá. Daí eu abria antes da aula para colocar o mesmo, né? Mas eu não sei se ele pega expira tal. Tem de alguns softwares ali que ele pega expira, né? Esse daqui eu não sei daí se ele pega e vai expirar, né? Porque quando eu clico lá para ele pegar e, bom, se bem que ele sempre abre aqui para mim com um link, sempre no mesmo link, né? Daí eu não sei se é desse link aqui que ele vai abrir ou não, né? Que ele me joga sempre em uma reunião lá, mas ele diz que a reunião foi encerrada daí eu não sei como é que fica, né? É, que daí do dia da aula ele pode abrir, né? É, pode ser que não tenha mais ninguém ou ele dê como encerrado, né? Eu não sei como é que é daí, né? Eu tenho que verificar certinho como é que ele deixa, né? Bom, eu vou tentar abrir com esse link aqui então, daí eu deixo permanente lá na página daí, né? Daí ele fica na página para esse horário daí, né? Para ele colocar lá. Aí desse horário aqui de vocês fica às 4h40. Porque daí o link que eu coloquei lá acho que foi de outra disciplina de sexta-feira, que é 1h50. Da aula de sexta-feira à tarde é 1h50, que é de automação e controle discreto.
E eu tenho que colocar mais vídeos lá também, principalmente da avaliação. Oi? Outra coisa, professor, também que a gente conversou aqui, a gente está tendo dificuldade de instalar aquele programa que o senhor orientou. Acho que é XLean, Lins XLean, uma coisa assim. ISE? O ISE Design Suite? Isso mesmo. Esse O mesmo. Xilinx? É. Isso mesmo. Eu tentei instalar várias vezes, eu formatei meu PC hoje para ver se eu consigo, porque eu tentei semana passada e não consegui. Formatei ver se era problema no meu PC, mas eu não consegui instalar semana passada. Ele é bem pesado também, aparentemente. Ele é pesado. Ele é carregado, ele é pesado. É que ele é um compilador, o certo é falar que é um sintetizador de circuito digital, né? É que você tem que fazer o seguinte, a versão que a gente utiliza, ele tem esse vivado, mas esse vivado é para as versões mais novas de FPGAs daí. Aí as mais antigas é que ele tá em constante atualização, né? Então para os FPGAs mais antigos, esse ISL não tem mais atualização porque eles não têm mais revisão. Então para os mais novos eles têm revisão ainda. Então eles estão atualizando esse vivado sempre. Aí o ISL não tem mais, então ele parou na 14.7, que é a última que a gente utiliza. Então ele já está finalizado daí. Só que daí como ele não foi feito para o Windows 10, então o Windows 10 ele tem questão de segurança daí. Então ele funciona no Windows 10 para como é que ele fala? Para a versão lá na forma do Linux, né? Ele vai funcionar na formatação do Linux, na máquina virtual do Linux, daí. Então ele vai tentar do Linux, né? Então, eu não sei se você seguiu lá a parte do requisito, mas eu acho melhor você pegar e instalar a versão que não é a última que você tem para o Windows 10, senão ele vai tentar instalar essa máquina virtual do Linux. Só que no meu caso, eu já tenho a máquina virtual do Linux instalada aqui, que é para rodar o Linux daí, que eu já tenho dual boot para o Linux, que eu tenho o Linux instalado também no meu notebook, né? Então eu não posso instalar, senão ele dá erro daí. Então eu instalo a versão anterior, que é a versão feita de 32 bits para o Windows 7. Então eu instalo essa versão. Só que a versão de 32 bits ela não vai rodar no Windows 10, porque ele vai tentar instalar e rodar de 64 bits. Ela não vai rodar adequadamente por questão de segurança daí do Windows 10. Ele tem um monte de questão lá de não compatibilidade com algumas bibliotecas lá, né? De 32 bits. Então você tem que mudar justamente isso, os patches ali para rodar as bibliotecas de 32 bits. Então você tem que mudar os patches do programa para rodar em 32 bits, para chamar a versão de 32 bits. Daí eu acho que tem das versões lá para nos requisitos ali para rodar o de 32 bits, para fazer a correção dos patches para rodar de 32 bits. Deixa eu verificar aqui. Que um dos problemas iniciais que dá ali, recomendável rodar ela em 30, placa principal da Nexus aqui, a Nexus 3, desenvolvimento deles, diretório de um software de uma empresa no exterior, ou seja, é como se ele estivesse exportando aqui. Ele vai abrir Daisy, procurar por esse site, agora está na versão 2 para Windows, Daisy. Isso vai ser utilizado Daisy Adapter existente, aí já pode efetuar, se tivesse exportando pelo menos para utilizar isso, aí já pode executar. Vamos, o site dela é Daisy, o site dela é Switch. Já alguns
esse formulário aqui em inglês. Esse formulário pode clicar no botão a baixar alguns arquivos. Logo depois, o site dela é Diligent. Outro software que nós vamos utilizar também, compactado, vário aqui em inglês, sei que ele já é de um software temporária, geralmente ela dura, ele é dessa empresa, a versão dele, efetuado também para Linux, tanto em linguagem como retalho. Tem também o 3, por exemplo, esses 3, essa DL, esse arquivo dessa placa aqui, o circuito seria isso. Na rede também, na área de trabalho, criando-se na área de trabalho bits, que seria esse link aqui para 32 bits Project. Após o download do aí o software para não rodar na máquina virtual do Windows 10, rodar ele no 32 bits, que seria esse link aqui para 32 bits Project Navigator. Provavelmente ele vai criar atalhos também pro software da Xilinx e para o PlanaRed também na área de trabalho. Criando-se na área de trabalho, de preferência mudar o caminho aqui para o 32 bits, se você escolheu a versão do software 14.7, sem ser para o Windows 10, mas para o Windows 7, Windows 8 e Windows 10 também, o software compatível. E o software da Dept, da Diligent, se encontra no diretório da Diligent. O diretório de programas aqui no menu de iniciar e no programa Dept. Ele abrindo sem haver nenhum FPGA ou uma placa da Xilinx de configuração de verificação do IEC Design Suite e baixou a versão de verificação do FPGA para a placa. Para quem for acessar pela área de trabalho o IEC Design Suite e baixou a versão que não é para a máquina virtual para o Windows 10, mas a última versão é 14.7 do IEC Design Suite para o Windows 7 também, aí eu recomendo aqui, como é o meu caso, né? Daí eu recomendo vir na área de trabalho no ícone do IEC Design Suite, que é esse ícone aqui com uma flecha verde para direita, clicar com o botão direito e nas propriedades desse link. Ele vai abrir as propriedades de chamada do arquivo e do diretório para o ISE. Aí vocês podem modificar aqui no início. Existe o diretório da Xilinx, padrão no qual ele instala o IEC Design Suite. E ele vai acessar um arquivo de configuração de 64 bits. Você muda ele para esse nome aqui, ó, sets32.bat. Deve estar provavelmente settings64.bat se você escolheu de 64 bits. Ou se ele identificar o teu Windows, se ele for um Windows de 64 bits. E o outro diretório em seguida que ele chama é o diretório de arquivos binários do ISE, que vai estar também para o 64 bits. Você muda ele no final para o NT. E para ele acessar esse arquivo executável, o ise.exe. Dessa forma, você evita alguns inconvenientes aí a utilizar ou algumas incompatibilidades de bibliotecas que o ISE utiliza no Windows 7 e versões anteriores do Windows, né, como o Windows XP, e evita daí que ele fique utilizando da versão 64 bits, que pega essas bibliotecas que estão desatualizadas para o Windows 10. Aqui então acessando. Vocês viram ali aquele detalhe que você tem que fazer ali. Ao invés de pegar a última, é bem isso daqui mesmo. Você tem que mudar esses caminhos aqui, porque por padrão ele vai colocar os 64 bits se você baixar. E não é a última versão do IEC Design Suite, é a penúltima. Que a última versão é para o Windows 10 que ele baixa a máquina virtual. Aí se você não tiver a máquina virtual do Linux, para rodar o Linux, ele vai instalar essa máquina virtual no teu Windows
e vai rodar daí o ISE na máquina virtual daí no Windows 10. Se você for rodar no Windows 10, daí ele roda o ISE Design Suite no Windows 10 nessa máquina virtual do Linux daí, para dar compatibilidade com o sistema de segurança do Windows 10, né? Que a principal dificuldade é justamente transpor o sistema de segurança do Windows 10 em relação aos outros softwares que tinha para o Windows 7. E aí você muda esses caminhos, justamente esses caminhos aí que estavam. Além de ver esses caminhos aí do Xilinx, do ISE, depois para rodar também você tem que verificar o do... Como é que chama o outro lá? O PlanaRed também. Tem outro software lá que ele cria caminho também, que é outra ferramenta dele, que é o PlanaRed. O PlanaRed provavelmente ele deve estar o mesmo, ele se mantém o mesmo. Mas verifique também o caminho do PlanaRed. Que esse ISE, ele chama de dentro dele também o PlanaRed. Daí é só verificar o PlanaRed por qual ele chama também, o caminho que ele está chamando do PlanaRed. Provavelmente você mudando esses caminhos aqui do Xilinx, esse daqui do ISE, ele deve chamar o certo do PlanaRed por dentro desses diretórios aqui do ISE também. Outra coisa inicial que vocês têm que ver também é o licenciamento que você tem. O licenciamento você faz uma vez só pro software, que é entrar no site lá, nos requisitos lá ele mostra. Às vezes eles mudam para cada fabricante lá, da Xilinx e da Intel, que era a Altera. Agora a Intel, o da Xilinx talvez eles tenham modificado agora também, porque eles foram vendidos para AMD. Então talvez eles possam ter modificado agora ou eles vão modificar futuramente o esquema de licenciamento ou o site deles. Aí vocês fazem um usuário, aí cada usuário está vinculado a um e-mail. Aí preferencialmente eles não pedem um e-mail assim geral, né? Um e-mail geralzão que a gente fala não é um Hotmail, não é um Gmail, não é um e-mail geral assim que todo mundo conhece, né? Um AOL, por exemplo, né? Então eles pedem um e-mail funcional, como seria o da UTF-PR, do UOL, um e-mail assim que não seja um e-mail gratuito, né? Então eles pedem um e-mail funcional, de empresa, de universidade, assim por diante. Então seria um e-mail válido, funcional, seria um e-mail privado, né? Então cada e-mail desses aí te dá direito a um e-mail de usuário nessas empresas. Aí cada e-mail de usuário, você tem direito a criar um usuário nessa empresa, aí tem direito daí a uma licença. A essa licença você pode utilizar esses softwares gratuitos aí. Aí essa licença é vinculada daí a uma máquina, né? Que você pode utilizar daí esse software daí. E esse software você pode utilizar ele com algumas funções aí gratuitamente. Por exemplo, você pode gerar daí alguns circuitos para FPGAs deles com algumas funcionalidades gratuitas, né? A gente vai ver que o circuito pode ter um tamanho que você pode gerar para um FPGA até determinados circuitos, né? Quer dizer, um tamanho de circuito determinado para o sistema digital, né? A gente vai gerar um microprocessador, daí esse microprocessador tem alguns circuitos periféricos ali disponíveis para ele. A gente pode customizar alguns circuitos periféricos de interface. Aí esses circuitos periféricos são gerados gratuitamente lá, já automaticamente pelo ISE, direto por ele. Aí esse microprocessador já é criado automaticamente pelo ISE, de graça, né? Pela Xilinx, né? Pelo ISE da Xilinx. Então essa licença já dá direito a isso, né? A ser criado automaticamente esse microprocessador. Então a licença dá direito a algumas coisas ali, né? Então cada licença que você cria ali dá direito daí à utilização do ISE, a baixar o ISE, né? Por isso que tem aquela página lá naquele vídeo lá de requisitos explicando sobre isso. Aí traz aquela página lá, fala sobre a propriedade intelectual,
aos direitos autorais do software, a importação dele, ao que você tem lá, as propriedades, aos direitos de importação, tal, aos direitos legais, né? E assim por diante. Aí preenchendo aquilo lá, você recebe via e-mail a licença também. Tem uma página lá de licenciamento também que você recebe a licença via o arquivo de licença via e-mail, no e-mail que você se cadastrou lá pelo teu usuário, né? Aí esse arquivo de licença você coloca a hora que você baixou e instalou esse ISE no teu computador. Aí é um dos requisitos que você tem para rodar também ele, né? Além desses aí também. Aí você fixando esses pets aí, os caminhos, a hora que você roda, por exemplo, em diagrama esquemático, você faz o teu circuito de diagrama esquemático, se esses caminhos aí, um dos problemas que ele pode dar no Windows 10 é que é um problema com biblioteca gráfica. Às vezes tem menu lá que ele não abre, aí ele chega a fechar o circuito algumas horas lá, então ele dá alguns crashes lá, alguns bugs, né? É de incompatibilidade com biblioteca DLL com o Windows 10 daí. O Windows 10 por algum motivo ele não aceita no Windows 10. No Windows 7 daí ele aceita, ele roda, mas não tem compatibilidade com biblioteca DLL com o Windows 10. Aí por isso que eles colocam daí a máquina virtual do Linux, né, para rodar como se fosse máquina virtual de compatibilidade do Linux no Windows 10. Daí alguns softwares daí eles rodam com essa máquina virtual do Linux no Windows 10, a partir do Windows 10, né, principalmente, para dar essa, para conseguir burlar essa compatibilidade de segurança, né? Aí tem esse problema. Esse software daí das Ilix, ele ficou estável agora, alcançou a versão estável, só que daí pro Windows 10 daí ele tem que burlar esse esquema de segurança do Windows 10 para a nova versão do Windows 10 daí, né? Ok, professor. Obrigado. Ok? Aí vocês, quem puder baixar e tentar testar ele daí, tentem verificar. Tem os arquivos básicos daí no vídeo lá para tentar rodar, tá? Os arquivinhos básicos lá. Aí para testar eles, vocês me enviem daí a hora que vocês quiserem, que daí eu tenho a placa aqui, a plaquinha pequena que é aquele kit de desenvolvimento que eu mostrei lá, que ele explica, que daí eu rodo ele aqui e passo o vídeo para vocês daí de teste. Que é daqueles vídeos lá dos links lá que eu mostro para vocês ali testando lá o projeto de vocês também, né? O link dos testes ali. Que eu tenho que implementar ainda um servidor para fazer isso, um servidor para rodar esse software aí, um servidor para vocês baixarem nele daí. Tem algumas universidades que há tempo já há muito tempo, acho que há mais de 10 anos atrás, por exemplo, a Federal de Santa Catarina, eles fazem isso há muito tempo com microcontroladores. Microcontroladores, isso daí já é mais fácil fazer isso com microcontrolador. Mas para isso eles têm que ter um computador servidor, que eles fazem um servidor de programação de microcontrolador. Então eles colocam um computador ligado com o microcontrolador, um sistema embarcado, que é uma plaquinha de microcontrolador, em que eles baixam, aí eles fazem, como é que eles falam lá? É uma plaquinha do sistema embarcado com microcontrolador, em que eles fazem o ICSP, em Circuit Serial Programming. Então você não precisa tirar o microcontrolador, é como vocês fizeram lá na disciplina de sistema microcontrolado. Você não precisa tirar o microcontrolador da placa para programar ele. Então você liga a plaquinha com o microcontrolador em um computador, e esse computador seria como se fosse um servidor ligado à internet. Aí eles colocam uma webcam ligado também a esse computador ali, aí você baixa pela internet nesse computador o programa do microcontrolador e verifica se ele está funcionando.
nesse computador. Então tem que fazer o mesmo com a placa, sistema embarcado aí da plaquinha do FPGA, né? Só que daí isso eu tenho que testar e tenho que verificar a disponibilidade na UTF-PR lá da webcam, do computador, e tem que criar lá os ports, o servidor também nesse computador para a internet daí, né? E colocar daí esse software, o ISE, daí para rodar. E lá, se fosse no laboratório, a gente tem 8 licenças para esse ISE aí, e 6 placas também para 6 placas daí para vocês mexerem lá. E 6 licenças full, né? Para vocês mexerem lá para desse ISE nos kits daí. E é os kits que são mostrados lá no pré-requisito lá, que é o kit da Dagenet e tal, para implementar os circuitos na placa. Ok? Mais alguma dúvida? Oi? Sobre o acompanhamento da disciplina, então, a parte assim mais técnica vai ser por aula assíncrona ou síncrona? Vai ser mais por aula síncrona. Porque à medida que vocês forem implementando os circuitos aí, verificando as aulas assíncronas, vocês vão me enviando aí para que eu teste aqui no kit. E é que vocês vão pegando os circuitos aí à medida que vocês forem conseguindo fazer aí vocês vão sintetizando, que a gente fala, né? Que vocês têm que compilar, sintetizar e verificar se ele passa na sintetização. Daí o teste mesmo, vocês me mandam o arquivo aqui para ver se eu rodo aqui, tá? Até implementar o servidor daí para verificar se ele está funcionando certinho, aí eu vou testando aqui. Daí eu mando o vídeo para vocês para verificar e os resultados também, né? Professor, o senhor sabe se existe algum software que simule alguma coisa que dê para fazer? Tem, eu comento lá, tem um que chama Puxa, eu me esqueci lá Poxa, quer ver? Tem os softwares que simulam assim. No ISE ele tem de simulação nesse ISE. No ISE mesmo ele tem um de simulação, se bem que ele é meio básico, tá? Ele simula bem baixo nível bit a bit, daí. Que dá para você colocar a simulação também nele, tá? Ele tem uma ferramenta legal, de simulação que chama iSim dele. Tá, é bem basiquinha lá, mas dá para colocar nele também, que você vê os níveis lógicos daí de cada porta de saída dele. Os pinos de saída. Nele dá para ver lá que você coloca escolhe os pinos do FPGA que você configura nele e verifica daí os níveis de saída dele. Ou dos ports também internos dentro do FPGA. E tem também as ferramentas de depuração dele para licença full dele. Para licença plena dele, que você consegue obter, né, se você comprar. E as que a gente tem no laboratório também. Tem a ferramenta lá de depuração dele, que dá para ser utilizada. Ok, mais alguma dúvida? E tem outros softwares de simulação também. Mas Professor, Oi? eu vi um aqui que chama Model Sim da Model Altera. Sim, que é mais ele é o outro software de simulação que eles só fazem, é uma empresa que ele faz outro software de simulação, só que seria outro software que é só feito para simulação. Aí você escreve o que a gente fala um script de simulação. Você faz junto com a linguagem de descrição de hardware como se fosse o script de simulação para
para o FPGA dado ali, né? Aí você coloca tipo os tempos que você coloca ali para ele simular, e ele te dá os gráficos daí para a simulação. Você quer ou te dá uns dados também de temporização para cada nível lógico que você quer, ou os dados certos aí para alguns portes de simulação. Vale a pena tentar dar uma estudada nele, professor? Pra Dá, e disciplina? tem versão demo dele também, do Model Sim, se você quiser baixar também, né? Ela é temporária Mas, também. mas para disciplina do senhor, vale a pena tentar trabalhar com ele também? Vale. Aham. Vale a pena? Tá, beleza então, obrigado. Vale. Ele tem diversas versões também. Eu comento dele também. Só que eu falo brevemente também no. Deixa eu ver. Tá no. Tá numa das primeiras ali do. Aqui no. Acho que nesse daqui na introdução ao. Edazalix aqui, ó. Que vocês vão ver aqui. Então, se vocês pegarem aqui, iniciarem raiz, né? Que Ou vocês caminho vão aqui, criando. começar a fazer essas placas aqui pros FPGA fechados, por exemplo, satélites, foguetes e assim por diante. Esses que não são abrangidos aqui, ele FPGA coloca bolinhas de solda. A própria Xilinx, é esse XST que ele chama, Xilinx Synthesis Tool. E o simulador, Tá aqui, ó, nessa parte aqui, você pode escolher o projeto de vocês de lógica a maioria reconfigurável aqui o dos simulador. alguns, quer dizer, softwares para configuração lógica, de ambiente integrado de desenvolvimento para projetos e design de lógica reconfigurável, eles não vêm mais com simuladores, porque ferramentas para simulação são feitas, por exemplo, por terceirizados, empresas terceirizadas. Uma das mais conhecidas, e a mais conhecida, é essa Model Sim. Aí esse Model Sim vem em diversos modos, né, modelos, né? Model Sim VHDL, Verilog, misto, PE, Verilog e assim por diante. Tem outra ferramenta aqui embaixo também que é Questa. Como o ISE já vem sendo utilizado há um bom tempo, está na versão aí 14, 14.7, então eles mantêm ainda o simulador básico dele, que é esse i5, que é próprio aqui do ISE, vem já integrado dentro dele. Mas Aí, só que já faz um tempo que eu não utilizo esse Model Sim aí, porque ferramenta de simulação é assim, como a gente está utilizando é, a plaquinha o kit de desenvolvimento lá na sala, na aula presencial, então a gente faz o que? A gente pega, faz o circuito nesse ISE Design Suite e já passava para a plaquinha. Então não precisava nem simular, porque a gente já via funcionando na placa ali. Então a gente fazia o circuito e verificava já na placa o funcionamento dele. Então não precisava nem simular porque já havia o funcionamento direto no circuito ali. Então tudo que fazia, qualquer modificação, já havia o funcionamento direto na placa ali. Então já não precisava nem simular, nem depurar ali, porque já tinha um funcionamento direto ali. Então já dava para ver qualquer erro, qualquer coisa, mudança no circuito ali, no design dele, já dava para ver em funcionamento, né? Então a depuração já era feita ali direto ali, né? Porque a configuração e a sintetização ali já é rapidinho, né? Quase não dá, não tem muita diferença de tempo, né? Não dá para ver o tempo ali que tem para você configurar e baixar para a placa ali. Então, simulação ali quase não é muito visto não, viu? A gente nem vê direito ali porque já vem implementação direta do circuito e mudança nele ali, né? Mas agora nessa pandemia aí, como não dá pra ver ali na sala, né? Nas plaquinhas ali, se tiver essa plaquinha dá pra ver direto, né? Ali. Agora dá pra ver se simulador daí, né? Model Sim e tal é bom daí, nessa hora, né? Pra verificar. Beleza, professor. Vou utilizar ele aqui então. Beleza?
Só o ruim é que não é. O ruim é que não é verificável assim como se fosse, por exemplo, um Proteus, né? Para verificar funcionando como se fosse um circuito em diagrama esquemático, né? Verificando como se fosse funcionando graficamente o circuito em um diagrama esquemático. Aí é muito difícil verificar um circuito assim, né? A não ser para FPGA mais básico, né? Para ver em um kit funcionando. Aí já é mais difícil verificar graficamente. Mas aí Mas já daria para identificar algum erro, alguma coisa. já, aham, aí já dá. Entendi. Dá para ver em níveis Beleza. lógicos assim. Demora um pouquinho, é meio pesado, mas dá. Porque para ver esse FPGA que a gente vai mexer aí é mais de 300 pinos. Da densidade dele, né? A densidade da pinagem dele, de ports dele é alta em relação ao microprocessador, a um DSP, né? Já é mais alta daí, né? Ports dele. Entendi. Entendi. Beleza? Beleza, professor, tranquilo. Então até mais então. Aí qualquer dúvida também, vocês me contatem via e-mail daí. Beleza, professor, sem problema. Até mais, falou. Até mais.